que cada um colhe da meditação aquilo que for pertinente ao seu momento. Isso é importante também porque a gente sempre tem aquela ideia assim, de que aquilo que eu visualizo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, seja na prática da meditação e também nos sonhos, né? Sonhos são momentos muito importantes de processamento de informações. Alguns ainda não conseguem ver assim a mensagem clara, até daqui a pouco vou dar um exemplo aqui. Mas assim, tanto sonhos como meditação revelam muito do nosso momento. Então, queiram sim, mais do que pensar em uma grande viagem extraplanetária, assim, que a meditação é o revelador do nosso momento. E ela nos traz também a possibilidade de organização de pensamentos, né? Preocupem-se sempre na prática de meditação que os resultados se mostrem como um direcionamento, né? E esse direcionamento, às vezes, a gente pode não perceber que ele já está acontecendo. E isso vem, primeiro, que quando nós voltamos de uma meditação, nós voltamos um pouquinho diferentes, né? Aquela preocupação inicial, ela se perde um pouco, ou o nosso ânimo, o nosso humor, ele também muda e nós voltamos um pouco revigorados. O sono que vem após uma prática de meditação também é um momento importante. Por isso que algumas vezes eu coloco assim, fiquem mais um pouco nesse estado meditativo, ainda que eu tenha, né, que fazer aquela convenção final de dizer assim, agora vamos retornar. Podem permanecer, eu até diria assim, devem permanecer mais alguns momentos para que possam, de fato, se vier esse sono, ele seja não só um sono reparador, mas o sono que reconstrói pensamentos, o sono que refaz pensamentos. E aí, quando a pessoa volta disso, de um sono que veio por meio de uma meditação profunda, sempre há uma mudança interna, mesmo que imperceptível, tá? Então, algumas coisas, não é propriamente assim, aquela parte minha vai ser trabalhada, não sei. Não necessariamente isso, mas uma organização de pensamentos, de emoções, de processamento de informações que a gente precisa, e muitas vezes a gente vem com uma ideia boa, com uma ideia diferente. Isso é resultado de meditação também. E isso também pode ser aquela intuição verdadeira, como sendo aquela desprendida ou desligada de necessidades, né, de querer, né, de desejo de algo, de encontrar uma resposta. Isso aí tem um exercício que a gente vai fazer de busca pela resposta, né, de concentrar tanto na resposta que a gente entra na dimensão da resposta. Mas eu estou falando que muitas vezes uma intuição gerada por um medo, por uma insatisfação, ela pode estar só vindo para reforçar aquilo que a gente quer e não necessariamente para nos dar a dica real. Então a gente tem que ir aprendendo a fazer a diferença. Então é bem diferente de quando a gente busca uma resposta numa meditação assim concentrada, tá? Tem uma técnica sim para ir lá quebrar a mente no máximo da sua lógica, entrar no abstrato, no intuitivo, mas é diferente quando a intuição ela vem por uma questão de soltar, né? São dois polos aí distintos de um resultado de meditação. Então a intuição é verdadeira e uma resposta verdadeira, profunda, ela vem com esse, digamos assim, desligamento de necessidades de querer entender algo, né? Especialmente quando esse algo está motivado pelo emocional, né? Então, eu quero saber algo de uma outra pessoa, por exemplo, né? Isso aí geralmente vai estar mesclando o nosso interesse, o nosso julgamento em relação àquilo ali, enquanto não estamos resolvidos naquela situação, tá? Então, isso é importante. E também, muitas pessoas entram na questão da meditação querendo muito esse contato com seres, né, com outras dimensões. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas não é a nossa preocupação aqui. Pode acontecer? Sim. Muitas vezes também está relacionado ao nosso momento. Então, às vezes, as pessoas que não estão resolvidas em alguns aspectos confundem um contato com aquilo que está brotando ali também no seu emocional, como mensagens lá de coisas reprimidas, né? Uma interpretação de algo reprimido também. Então essas coisas assim a gente precisa se dar um pouco
de conta, assim, nesse se antenar para entender de fato, né? Para entender de fato esses diferentes níveis, assim, padrões de entendimento sobre o resultado da meditação, tá? Então, no princípio, né, a gente sabe que tem ali a questão do silêncio e no outro momento tem esse brotar de coisas que nós trazemos para resoluções profundas delas e depois voltamos a um silêncio maior.